Então, pessoal, eu vou começar porque hoje a gente tem bastante coisa e eu não quero que nada fique para trás, não quero perder nada, tá bom? Lembrando que essas aulas, geralmente, elas vão pro Spotify. Então, a gente tem um canal do Spotify que vocês podem ouvir enquanto estão fazendo outras coisas, enquanto estão dirigindo, para ganhar conhecimento e ganhar tempo, né? E também a gente tem as aulas no YouTube, que são da educação continuada, que acontecem desde o ano passado. Então, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida sobre algum óleo essencial, lembra de procurar lá no Spotify, no YouTube, no site www.essenciadaterra.com e procurem a gente nos nossos canais. Tem muita coisa boa gravada lá para vocês. Então, já que a gente vai falar de uma especiaria muito antiga hoje, eu queria começar trazendo uma ponderação, tá bom? Esses óleos essenciais e essas plantas hoje, elas até têm certa aplicação no nosso dia a dia, mas nada tão relevante quanto no passado. Porque antes, essas especiarias, como por exemplo o cravo, que a gente vai falar hoje, elas eram tão desejadas e valorizadas que levavam as pessoas, motivavam as pessoas de uma maneira tão grande que elas faziam grandes investimentos, compravam grandes embarcações, pagavam muitas pessoas para irem com eles de um lado ao outro do mar, de meses de viagem para conseguir essas especiarias e conflitos para monopolizar o mercado dessas especiarias. Hoje, essas especiarias elas parecem um pouco mais que uma preferência culinária, alguma coisinha ali que você pode utilizar para aromatizar a sua casa. Nada muito além de dar gosto à sua comida no seu dia a dia, mas até o século XVII ela era extremamente custosa e eram considerados itens de luxo. Então, enquanto eu estava preparando essa aula, eu fiquei pensando, hoje em dia as pessoas elas podem ostentar, né, que é o termo que se fala, elas podem ostentar, mostrar que tem com celulares, carros, roupas, mas naquela época era conhecido o nome dos compradores de cravo, canela, gengibre, de tão poderosas que eram essas especiarias. Então a gente precisa aprender a dar valor, porque agora a gente tem elas de uma maneira muito menos custosa e muito acessível no nosso dia a dia. A gente consegue simplesmente entrar na internet e comprar, ir lá no mercado, pegar um potinho de cravo. Um dia, pessoas tiveram que cruzar o mar. E ter essas especiarias para conservar o seu alimento ou colocar no seu vinho na sua casa era um item de luxo. Então pensem hoje que quando vocês estiverem ouvindo falar do cravo ou quando vocês forem utilizar o cravo na sua casa, vocês estão ouvindo falar de um item de luxo, tá bom? Então o cravo, ele é natural das Ilhas Molucas, tá bom? E não sei se vocês já ouviram falar do cravo, se vocês já utilizaram na sua culinária. As avós, a minha avó mascava cravo, né? Sempre que eu ia falar com ela, ela tava com um pedacinho de cravo ali na boca. Mas o cravo, ele é natural das Ilhas Molucas e ele foi apreciado por suas propriedades medicinais desde a antiguidade. Os chineses já mascavam cravo para aliviar a dor de dente e para refrescar o hálito. E tem uma longa história como antisséptico na prevenção de doenças contagiosas como a peste. E é um costume popular usar uma laranja com cravos espetados nela como um repelente de insetos natural. Então, olha aí, uma dica aí para quem quer se livrar dos insetos, colocar ali na mesa uma laranja com os cravinhos espetados. Gente, o aroma e os seus benefícios do óleo essencial de cravo tornaram o óleo de cravo ao longo dos anos um ingrediente popular utilizado na fabricação de cremes dentais, produtos aromáticos para casa e até mesmo os perfumes com toque picante normalmente têm cravo na formulação. No terceiro século a.C., os imperadores chineses da dinastia Han exigiam que aqueles que se dirigissem a eles mascassem cravo para refrescar o hálito antes de sua fala. Olha só como eles eram inteligentes, né? Já dava uma limpadinha ali no aroma, a gente sabe que às vezes vão gotículas e tudo mais, e até para manter o hálito mais agradável.
Nas literaturas, você pode encontrar o cravo como um analgésico e anestésico natural muito eficaz. Quando ele é aplicado no dente dolorido ou na gengiva inflamada, ele pode diminuir a dor em questão de minutos. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas antecipando um pouquinho, ele funciona diminuindo a nossa percepção de dor do tecido afetado, além de possuir propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas. Para quem acompanhou a nossa aula na semana passada sobre a copaíba, vocês entendem o que é mais ou menos isso, né? É mais ou menos o que a copaíba também faz no nosso organismo, e o cravo vai ser muito utilizado na odontologia por conta dessas propriedades aí de inibir a nossa percepção da dor, tá? Um fato engraçado e que eu achei particularmente fofo sobre essa planta é que o nome clove deriva da palavra latina clavus, né? Clove é como a gente chama o cravo, que significa prego. E esse é um nome adequado, já que aqueles botõezinhos de cravo lembram pequenas tachinhas ou pequenos preguinhos, tá bom? Então agora vocês já sabem o que significa cravo. Agora é muito importante a gente entender um pouquinho da química do óleo essencial de cravo. O componente químico principal do cravo é o eugenol. Vocês já me ouviram falar dele algumas vezes, principalmente quando a nossa pandemia começou, a gente fez alguns vídeos sobre o eugenol. O botão do cravo da Índia, ele tem uma quantidade significativa desse componente químico ativo, que a gente chama de eugenol. E o eugenol, ele contribui para a fragrância energizante do óleo de cravo, que a gente vai falar algumas dicas hoje para dar energia e até mesmo dicas afrodisíacas com esse óleo. E o eugenol também é usado em várias aplicações odontológicas, e é por isso que o cravo ele é frequentemente conhecido pelos seus benefícios para a higiene bucal. Os óleos que combinam bem com o óleo de cravo, se você quiser adicionar óleo de cravo na sua próxima mistura no difusor, se quiser fazer algumas misturas aí para aromatizar o seu ambiente, o óleo de cravo ele combina muito bem com óleos essenciais que têm as propriedades semelhantes a dele, como por exemplo laranja selvagem, você pode colocar no seu difusor olíbano, cássia, madeira de cedro, gengibre e canela. Eles combinam muito bem com o óleo de cravo por causa das suas características aromáticas que são mais quentes, tá bom? Então o óleo de cravo, ele também combina bem com os óleos essenciais herbáceos doces, mas não é uma combinação tão comum. Mas você pode colocar cravo no seu difusor junto com camomila romana e erva doce para ter um aroma mais adocicado. É claro que esses são aromas mais acolhedores, tá bom, pessoal? Então, se você mora em um local mais fresquinho, mais friozinho, você vai adorar a sensação de aquecimento e acolhimento da sua casa. Deixa eu ver aqui que a Alexandra mandou aqui pra gente. O On Guard contém cravo. Eu usei na gengiva inflamada e foi ótimo. Muito obrigada por compartilhar, Alexandra. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Seja bem-vinda, querida Fernanda, que a gente fez uma live ontem. Muito bom ter vocês aqui com a gente, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando que eu vou respondendo, tá certo? Então, a gente vai falar agora sobre os benefícios do cravo para nossa saúde. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar aqui embaixo. Primeiro, eu queria falar sobre a nossa saúde bucal. O óleo de cravo, ele pode ser especialmente útil para nossa higiene dental. Durante anos, o óleo de cravo ele foi usado nas formulações de balas, chicletes e preparações dentais por causa da sua capacidade de limpar profundamente a boca e ajudar a refrescar o nosso hálito. Então, existem várias maneiras de aproveitar os benefícios de limpeza do cravo e calmantes desse óleo, né, para os nossos dentes, gengivas e boca. Então, por exemplo, se você colocar uma única gota de cravo em um copo com água, gargarejar, fazer o bochecho, você vai ajudar a saúde da sua gengiva. Você também pode adicionar uma gotinha do óleo de cravo misturando ele com a sua pasta de dente. Se eu fosse vocês, eu colocava ele primeiro e a pasta de dente por cima, porque se ele for em contato direto e esfregar, pode causar uma sensibilidade, tá bom? E isso vai ajudar na limpeza mais profunda dos seus dentes e também manter um hálito fresco por mais tempo.
Para uma sensação de limpeza extra, você pode aplicar uma gota do óleo de cravo nas mãos, tá bom? Vai misturar e vai passar nos dentes e gengivas após uma consulta com o seu dentista aí. Por quê? O cravo, ele também vai funcionar como um clareador natural para os dentes quando a gente incorpora ele em uma rotina de limpeza dental. Então, pessoal, em caso de dor de dente, cárie e até mesmo vícios com fumo, você pode incorporar o cravo na sua rotina de limpeza bucal para se livrar desses micro-organismos que vêm causando esse estrago aí e até para diminuir os desejos pela nicotina. Ele pode potencializar o acompanhamento que você vem fazendo com o seu dentista e pergunta para ele na próxima vez que você fizer uma visita sobre o cravo, tá bom? Eles têm um conhecimento bem interessante sobre o cravo e podem contribuir como é interessante a gente utilizar cravo para nossa saúde bucal. No livro Aromaterapia Aplicada à Odontologia, eu gostaria de mostrar para vocês porque foi daqui que eu tirei essas informações sobre o cravo, tá bom? Aromaterapia Aplicada à Odontologia. Se vocês quiserem saber onde eu adquiri esse livro, vocês podem mandar uma mensagem no direct que eu mando o link para vocês depois da aula, tá? E ele é muito interessante, ele fala de vários óleos essenciais e diversos procedimentos que a odontologia traz e necessita, né? Então, nesse livro, escrito pelo Dr. Bernard Montaigne, é um doutor em cirurgia odontológica pela Faculdade de Medicina de Paris, ele é naturopata e aromaterapeuta. E ele diz algo muito interessante que eu separei para ler para vocês hoje. E ele fala: infelizmente, na odontologia, utiliza-se o eugenol de forma sintética. O eugenol ele é o principal componente constituinte do óleo essencial de cravo da Índia. Esse composto sintético é bem menos eficaz do que o óleo essencial em sua composição completa em si, que é de 3 a 4 vezes mais ativo em emulsão diluído a 1% do que os produtos sintéticos que utilizamos separadamente. O poder antisséptico desse óleo é derivado e é devido aos seus constituintes naturais, que diluídos a 5% destroem streptococcus, staphylococcus em um período de 4 a 8 minutos. Entre propriedades antissépticas, bactericidas, analgésicas que podem auxiliar nossa saúde bucal, existe uma lista de mais de 30 óleos essenciais com sua eficácia estudada. Então, pessoal, quando eu li isso, eu fiquei apaixonada por esse doutor. As soluções naturais existem, a gente só precisa utilizar elas a nosso favor e enxergar, então, as maravilhas que a natureza vai fazer no nosso dia a dia. Então, não tenham medo de utilizar para a sua saúde bucal o óleo essencial de cravo, tá bom? E se vocês quiserem depois um pouco mais desse estudo, eu vou mandar para vocês aí o link do livro Aromaterapia Aplicada à Odontologia, tá certo? Agora, pulando para um próximo tópico que o óleo de cravo faz toda a diferença, é para gastronomia. Por causa da sua característica que é mais quente e mais picante, o óleo de cravo ele é um complemento perfeito para quem gosta de experimentar novos sabores em receitas conhecidas ou inovar aí na cozinha, né? Quem quiser algumas dicas de receitas com óleo de cravo, pode me pedir que eu envio para vocês. A gente até postou mais cedo hoje um pão de abóbora que é feito com uma gotinha de cravo junto, tá bom? E eu envio para vocês as receitas pelo direct. Manda lá no direct agora. Tabata me manda a receita depois da live, que eu encaminho para vocês, tá bom? Mas o sabor picante do óleo de cravo, ele mostra em diversos estudos que não é só o sabor. Então lembra, a gente acabou de falar do cravo, do eugenol para nossa saúde bucal. Agora eu vou falar. Alguns estudos, eles mostram que o eugenol presente no cravo, ele tem o potencial de ajudar o corpo a manter a nossa motilidade gastrointestinal normal. E o que essa informação, por que essa informação é muito útil para a gente e durante esse período de tempo? Quando a gente fica muito estressado, quando a gente tem aí um desequilíbrio, até mesmo na nossa alimentação, passa por períodos de estresse, né? Quando o nosso trato digestivo não está funcionando da forma como nós desejamos, as mulheres sofrem bastante com questões intestinais
Então, o que a gente aprendeu hoje? O eugenol, gente, ele é quase 90% presente ali no cravo. E se a gente agrega o eugenol, ele ajuda na motricidade do nosso intestino. Isso vai fazer o nosso intestino funcionar de uma forma melhor. Então, agregar o cravo na sua culinária ou em uma massagem abdominal é muito mais do que deixar um gostinho ou um aroma gostoso. Isso pode ser uma alternativa saudável para a utilização e aí para motilização do seu intestino, tá bom? Eu particularmente, quando eu acordo e já tô sentindo que a barriga tá inchada, que não fui no banheiro no dia anterior, tô sentindo que preciso, né, que tô me sentindo pesada, eu já acordo, coloco uma gotinha de cravo na cápsula, junto com, eu gosto de colocar também gengibre, né? Então eu coloco ali gengibre e cravo e tomo a minha cápsula que tem a gastroresistente e tem a normal. Nesse caso eu uso a normal e também faço uma massagem no meu abdômen. Gente, ele é maravilhoso, tá bom? Vocês precisam testar. Então, tá aí a nossa dica para culinária. Lembrem que não é só um aroma, também existe um benefício maravilhoso que acompanha esse aroma. Algo que também nós podemos fazer com o cravo, e aqui eu vou dar a receita para vocês, se vocês quiserem, senão a gente pula a receita e vai para a próxima etapa, é um esfoliante corporal natural. Então, para relaxar e para se proporcionar algo diferente enquanto você tem que ficar aí dentro de casa, tá bom? Vamos encontrar alternativas, trazer algo novo para o nosso corpo que tanto nos abençoa. Você também pode desfrutar do aroma do óleo de cravo no seu esfoliante corporal caseiro. Então, você pode fazer a sua própria mistura de esfoliação para a pele, combinando os aromas de óleo essencial de cássia, gengibre e cravo. E você vai sentir como a sua pele ela fica macia, limpinha, fica com aquela sensação de pele leve, sabe? Como se você tivesse tirado uma camada pesada aí de cima de você. E você vai adorar essa esfoliação natural com óleo de cravo que deixa uma sensação refrescante na sua pele. Eu vou falar aqui os ingredientes básicos, tá bom? E depois vocês podem voltar para essa live, assistir e fazer. Ah, Alexandra, para ingestão tem que ser sempre em cápsula isso? Você pode adicionar também uma gota do cravo na sua bebida, se você gosta de tomar vitamina, se você gosta de tomar mel, né? Você pode também misturar ali com seu iogurte. Por que eu tomo na cápsula? O óleo de cravo, ele é considerado um óleo quente. Então, se você utiliza ele fora da cápsula, diretamente pingando na boca, ele pode dar essa sensação de sensibilidade, de queimando a boca. Por isso que a gente indica, ó, se é para chegar lá, então coloca na cápsula ou faz uma misturinha aí com o seu chá, pode fazer um chá de cravo ou colocar uma gotinha misturada no mel, tá bom? Para envolver essa gotinha de alguma forma. Agora, vocês querem saber? Manda aqui no chat, gente. Vocês querem saber os ingredientes do esfoliante natural ou a gente pula para o nosso próximo benefício do cravo? Tchan, 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 tchan. A Alexandra mandou a florzinha ali. Se vocês mandarem eu quero, eu falo receita. Fala assim, não, pode ir para o próximo benefício. Aí a gente continua o próximo benefício, tá bom? Sim, tá bom, Cleusa. Vou falar então os ingredientes do nosso esfoliante corporal. Vocês vão colocar 3/4 de xícara de açúcar, meia xícara de óleo de coco fracionado, 3 gotas do óleo essencial de cássia, 4 gotas do óleo essencial de cravo e de 2 a 4 gotas do óleo essencial de gengibre. E uma dica aqui. Você pode usar açúcar mascavo ou sal marinho no lugar do açúcar branco, tá bom? Você também pode usar óleo de amêndoas, óleo de semente de uva ou azeite de oliva no lugar do óleo de coco fracionado. Aí vai do aroma que você mais gosta, tá certo? E do que você tem disponível em casa também, né? Pode utilizar o sal marinho se você já tem e tudo mais, para aproveitar os ingredientes que você já tem. E como é que você vai fazer com esses ingredientes? Você vai misturar o açúcar e o óleo de coco fracionado em uma tigelinha e depois você vai adicionar os óleos essenciais ali e mexer até conseguir uma consistência onde misturou o óleo vegetal com aquele açúcar ou com o sal marinho, até ele virar como se fosse uma lama. Você pode adicionar mais açúcar ou mais óleo vegetal para deixar na consistência que você preferir, tá bom? Mais firme ou mais molinho, ok? E, gente, vale muito a pena
Quem fizer essa receitinha depois, me marca, tira uma foto da receita, conta como é que foi a sua experiência, que eu vou adorar saber, tá bom? Mas não para por aí, tá? Como o óleo de cravo, ele proporciona uma sensação de aquecimento na nossa pele, ele pode ser usado nas massagens, para quem gosta de massagem aí. O óleo de cravo, ele ajuda a relaxar os nossos músculos. Ele combate a fadiga, a melancolia, a tristeza. Ele melhora a sua disposição para suas atividades no dia a dia. Então, sabe aquele dia que você não está se sentindo muito disposto? Aquele dia que você está com uma canseira? Faz uma massagem com cravo, nem que seja um escaldapé, tá bom? Sem falar que se você fizer um blend com um gel fitoterápico à base de cravo, você vai ter um analgésico poderoso para você usar nos músculos, nas articulações, em caso de contusões, fadiga do músculo depois de uma atividade física exaustiva, tá bom? Mas é importante lembrar que o óleo de cravo, ele é conhecido como um óleo quente. E para ele ser utilizado na sua pele, deve ser sempre diluído com óleo vegetal da sua preferência, para que você não cause essa sensibilidade ao fazer a massagem na pele, tá bom? Vale muito a pena. Se você tá lutando aí contra alguma dor, tá sempre com aquela dorzinha, faz experiência com o cravo para você ver. Ele vai aquecer e é maravilhosa a sensação. E por que fazer uma massagem com cravo, Tabata? Só por causa da dor? Não. Tem mais coisas também que acontecem com o nosso corpo quando a gente faz a massagem com cravo. E eu vou contar um pouquinho para vocês o que é que acontece. O cravo, ele tem uma longa história de prevenção de doenças contagiosas, como peste, por exemplo. E isso ficou claro na história quando os holandeses destruíram os pés de Malmekere das Ilhas Molucas. E muitas epidemias apareceram depois que essas árvores saíram de lá. Então, elas protegiam aquele ambiente. Porque o cravo, gente, ele tem de 70 a 95% de eugenol. E de acordo com Jean-Pierre, no livro Os Óleos Essenciais Antivirais, as moléculas com maior coeficiente bactericida são os fenóis carvacrol, timol e eugenol. Tanto antibacterianos, antivirais, como imunoestimulantes. Então, a gente entende o poder do cravo quando nós falamos de bactérias, vírus, imunidade, certo? E é por isso que em casos de resfriado, suspeita de viroses, a gente pode aplicar em uma massagem ao longo da coluna, na sola dos pés. Essa massagem com cravo, ela pode dar suporte para o seu sistema imunológico de uma maneira tão simples e cheirosa e gostosa que você nem vai perceber que está cuidando da imunidade. Você vai achar que simplesmente está recebendo uma massagem confortante, tá bom? Além de todos esses benefícios incríveis para a nossa imunidade, a nossa saúde bucal, as massagens, alguns estudos eles afirmam que por estimular o sistema circulatório, quando a gente aplica o cravo na nossa coluna e a sola dos pés, as propriedades do cravo, elas ajudam a aumentar o fluxo sanguíneo e dessa forma ele é utilizado como um excelente afrodisíaco natural em casos de impotência e frigidez, elevando a temperatura corporal. Tá bom? Tá bom ou querem mais? Olha que óleo fantástico, gente. Não tem como não ter cravo em casa, porque esse óleo ele é 1001 utilidades. Às vezes a gente olha assim e não entende muito. Ah, tem cravo lá no On Guard. Tem um blend nosso que é o On Guard que tem cravo. Mas vocês entenderam quantos benefícios esse óleo essencial tem? Ele é um imunoestimulante, ele ajuda a sua saúde bucal, vai ajudar em casos de frigidez a aumentar a temperatura corporal, né, como um afrodisíaco natural. E também ajuda em casos de dores, quando a gente faz essa massagem localizada. Muita coisa boa, tá bom? Se vocês quiserem os estudos que eu utilizei para fazer essa aula, o nome dos livros, pode mandar lá no direct. Tabata, eu quero os estudos, manda para mim. Eu tô com um link aqui com todos os estudos que eu utilizei salvos e eu posso mandar esse link para vocês averiguarem. Mas é muito importante, vai lá depois no PubMed, no Google Acadêmico e coloca benefícios do cravo, que vocês vão ver quanta coisa maravilhosa, tá certo?
Mas, gente, deixa eu ver aqui o nosso horário. Tá bom. Alguma pergunta sobre o cravo? Porque agora eu vou entrar num tema aí de imunidade, mas não necessariamente falando só do cravo. Helenice falou que quer, tudo bem. Pode mandar lá no direct. A Cleusa falou, eu vou comprar hoje. Isso mesmo, Cleusa. Elisama, querida, eu quero. Ele é maravilhoso, tá bom, gente? Aproveita aí quem mora em regiões frias, porque aqui em Cuiabá eu não tenho como colocar ele no difusor, senão vai me dar um calorzão, né? Mas vocês podem utilizar aí essa maravilha. Inclusive, né, nos consultórios, ambientes ainda estão nos ambientes que ainda estão funcionando agora na época de pandemia, a gente deixa muito no difusor nesses ambientes o óleo de On Guard, né? Porque ele tem o cravo, então ele vai ajudar a limpar o ambiente e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu não vi nenhuma dúvida ali sobre o óleo essencial de cravo, então eu vou continuar aqui o nosso bate-papo e eu vou falar um pouco sobre outro tema que eu quero frisar hoje sobre imunidade. E não vai ser especificamente só sobre qual óleo usar para imunidade, mas sobre as rotinas de saúde para ajudar a dar suporte para o nosso sistema imunológico. Porque eu tenho recebido muitas perguntas sobre imunidade, gente, e eu acho que é um tema muito importante, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vai mandando aí que a gente continua o nosso bate-papo. Um sistema imunológico saudável, ele vai funcionar como uma armadura corporal, tá? E ele vai te proteger de ameaças que constantemente nos bombardeiam. A gente nunca parou para prestar atenção nisso, né? Até a pandemia começar. Mas nosso sistema imunológico, ele tá o tempo todo trabalhando. Inclusive, René Maurício, ele fala que um corpo saudável não adoece, porque um micro-organismo, ele não tem a capacidade de se apropriar de um corpo saudável. O que adoece é um corpo que já estava fragilizado e quando esse micro-organismo chega no seu corpo, ele encontra um ambiente propício para fazer morada ali. Então a gente precisa sempre cuidar dessa nossa armadura, do nosso sistema imunológico de forma preventiva e não simplesmente remediando. A Alexandra falou, usa o Harvest Spice, ele contém cravo e traz uma sensação de felicidade. Sim, é um mix. Tá, então para continuar, eu queria falar que todos os dias a gente entra em contato com ameaças sazonais em todas as atividades que a gente faz, mas geralmente nós não prestamos muita atenção no nosso sistema imunológico até que algo deslize através de uma fenda, alguma coisa assim da nossa armadura corporal e vai fazendo a gente sentir que precisa expulsar, expelir algo, certo? Então hoje a gente tem pensado mais sobre isso, mas até pouco tempo atrás o costume era remediar e não cuidar preventivamente. E com as ferramentas certas, você pode dar para o seu sistema imunológico o impulso necessário para ele permanecer forte durante as semanas, meses e até anos. E como vocês já sabem, as ameaças ambientais elas podem viajar entrando e saindo do corpo através das vias de exposição, né? Então elas entram no corpo pela boca, pelo ouvido, nariz, olhos, pele. E elas saem através de excrementos, espirros, tosses ou poros da pele. E interromper esse movimento por esses caminhos é extremamente importante. E felizmente também é extremamente simples. É tudo que a nossa mãe já ensinou pra gente em algum momento da vida fazer. Lava as mãos, cobre a boca quando tossir, mantenha o quarto limpo, não toque nos olhos, não mexa no nariz quando estiver na rua. Essas coisas simples, elas ajudam a limitar a propagação dessas ameaças ambientais e vão deixar a gente mais seguros também. Então, o que é que você pode fazer para apoiar o seu sistema imunológico e permanecer mais forte durante esse período? O primeiro passo é prevenir. Lave as mãos. Parece uma coisa super simples, algo bobo, mas a gente não vai se cansar de falar. Lavem as mãos, né? Coloca ali um sabãozinho, uma água, lave as suas mãos. Parece algo bobo, mas é a melhor maneira de proteger você e as outras pessoas contra as ameaças ambientais. Os óleos essenciais, eles também são uma excelente maneira de manter você, o seu espaço e o ar que você respira limpos. Né? Então, você pode usar um difusor no ambiente onde você trabalha, no ambiente onde você
tem que conviver com outras pessoas. Os óleos, ao invés de químicas, né? Use os óleos essenciais ao invés de químicas para limpeza na sua casa, para diminuir o nível de toxicidade do ambiente. Isso afeta o seu sistema imunológico também. E a segunda coisa, depois de prevenir, é fortalecer. Sabe quando a gente fala sobre vida saudável, atividade física, uma boa alimentação? Isso não tem nada a ver com a sua forma. A gente não fala isso por causa do corpo. É por causa da consequência que essas coisas trazem. É pela saúde. Porque quando você come direito, se exercita, descansa, controla o seu emocional, o seu estresse, presta um pouco de atenção no que está acontecendo dentro e reduz a sua carga tóxica de um produto de limpeza, de uma maquiagem um pouco mais natural, de produtos como sabonete, sabão, shampoo, tudo isso você consegue uma vantagem. E sabe qual é essa vantagem? É simplesmente não atrapalhar o seu corpo. Já existem tantos agentes químicos, tantos micro-organismos que vão tentar se aproveitar de você, que vão tentar pular daqui de fora para dentro, mas você pode não ser algo a mais para atrapalhar o seu funcionamento corporal, emocional, entende? E dessa forma, as coisas elas vão ficando mais leves e você consegue permanecer forte durante todo o ano. E a terceira coisa, então, prevenir, né? Você precisa trabalhar essa prevenção. Segundo, fortalecer. E a terceira coisa é manter. Então, preste atenção como têm sido os seus cuidados proativos com a sua saúde. Eu conheço pessoas que falam, eu não preciso fazer uma massagem nos pés com lavanda porque eu já durmo bem. E com certeza essa pessoa ela só vai olhar para o sono dela quando ela dormir mal. E acontece. Então você não precisa cuidar do seu sono, cuidar da sua alimentação, cuidar da atividade física só quando o corpo estiver ruim, quando o sono estiver ruim. Cuidar da alimentação quando aparecer que você está com alguma coisa, com diabetes, com colesterol alto. Não, você pode começar a cuidar dela agora. Presta atenção como tem sido suas noites de sono. Como é que você acorda? Você já acorda pensando na hora que vai voltar a dormir? Ou você descansa, relaxa, acorda revigorado? Pensa na higiene do sono. Elimina a luz direta antes de deitar, um pouco antes. Tira o celular da cara antes de deitar. Não ficar com o celular da cara até deitar e aí guarda o celular. Tira antes. Toma um copo com água. Pensa um pouco sobre como foi o seu dia. Escreve na agenda como você quer que seja o dia seguinte. Relaxa. Coloca uma lavanda na sola dos pés. Aperta os pés. Aperta cada dedinho. Aperta ali a planta dos pés. Aos poucos, o seu pé ele vai mandando essa mensagem para o teu corpo, vai relaxando. Você fica o dia inteiro em cima dos pés. É necessário relaxar, fazer uma massagem. A Cleusa está falando, ontem não liguei o difusor com lavanda e meu sono não foi o mesmo. Olha só, né? Então a gente começa a perceber essas coisas depois que a gente para de fazer os cuidados proativos, né? Então, como é que tem sido a sua noite de sono? Preste atenção, porque o sono ele influencia muito no seu imunológico. A segunda coisa, preste atenção como é que está o seu emocional. Será que você está segurando a onda? Será que a hora que você está bem, a hora que você está mal, a hora que você está inseguro, você fica sempre nessa montanha russa de sensações? Você pode, a gente já falou sobre isso várias vezes nas nossas aulas de aromaterapia emocional. Os óleos essenciais, eles entram através do seu sistema olfativo, eles têm uma conexão direta com o seu sistema límbico. Esses aromas, como por exemplo os cítricos, eles estimulam a produção de serotonina e dopamina. Você não precisa ser consequência do seu estado emocional. Muitas vezes a gente fala, hoje eu acordei não me sentindo bem. Como se você fosse consequência do seu estado emocional. Mas você não precisa ser consequência, você pode ser um agente ativo do seu estado emocional. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso equilibrando seus sentimentos através de ponderação, meditação, aromas como balance, que são equilibradores emocionais, cítricos, para trazer essa sensação de prazer, atividade física, que ajuda na sensação, na liberação dessas energias que muitas vezes ficam rolando aí no nosso corpo e a gente não pisa no chão, não coloca o pé no chão para descarregar o nosso fio terra. Pise o pé no chão, diretamente no chão. Se você não está fazendo atividade física, então acorda e faz 10 polichinelos.
Você vai sentir um pouco de suor, vai sentir o coração acelerando, isso vai ser bom para você. Feche os olhos. Quando sentir que as coisas estão desmoronando, olha para cima, não olha para baixo. Porque quando você olha para baixo, você não tem possibilidades, você só enxerga o chão. Quando você olha para cima, você tem possibilidades. Vai lá fora, olha o céu, olha para cima, tá bom? Mantenha uma alimentação menos inflamatória possível. Isso vai aliviar o esforço do seu corpo em digerir, em absorver, em metabolizar. E você vai se sentir mais forte, com mais energia, com mais disposição. A nossa alimentação, gente, ela é crucial para que a gente possa se manter bem. Quando a gente vê o pessoal engordando, o pessoal se acabando nas comidas em casa, pedindo aí pelo iFood e tudo mais, tudo bem, não tem problema. Você pedir uma vez perdida, né, uma vez ou outra, quando você quer comemorar alguma coisa, mas todo dia comer aquela farinha branca inflamatória, muito açúcar, muito chocolate, a Páscoa tá chegando, não tem problema você ter esses prazeres, mas não pode se afundar nesses prazeres diariamente. Existem outras fontes de prazer e sensação de bem-estar, como atividade física, né, como os óleos essenciais cítricos. Então, o que acontece com o nosso corpo? Ele é viciado na química do prazer. E se ele sentiu que você comeu aquela barra de chocolate, foi gostoso, ele vai ficar falando para você, come de novo, come de novo, come de novo. O problema de engordar na pandemia não é porque engordou, não é pelo manequim. É porque engordar na pandemia reflete os seus hábitos. Né? E isso vai ter uma consequência no seu sistema imunológico, isso vai ter uma consequência quando você tiver que voltar a andar, voltar a sair. Então, não se deixa perder nessa rotina. Estimule metas, estimule o seu corpo, faça esses polichinelos e eu tenho certeza que essa sensação de prazer ela vai voltar. E a energia que você vai sentir para se manter dentro de casa agora vai ser potencializada, tá? Então, pensem que os óleos essenciais eles ajudam e muito. Mas nós precisamos decidir começar hoje hábitos mais saudáveis, para que a gente possa potencializar o nosso sistema imunológico através do uso dos óleos essenciais. Eles não vão carregar o nosso sistema imunológico nas costas. Eles vão dar suporte para melhorar aquilo que a gente já tem feito. Então, para quem tiver interesse, gente, me pede lá no direct, aqui no Insta, que eu envio para vocês um vídeo do Dr. Hill. Ele é um cientista que pesquisa e desenvolve mixes de óleos essenciais há anos. E nesse vídeo ele ensina sobre quais óleos essenciais nós podemos usar para aumentar a nossa imunidade. É um vídeo curtinho, eu mando para vocês se vocês quiserem, é só me pedir lá no direct. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. E procurem as pessoas que te convidaram para assistir essa aula. Elas podem te ajudar a saber qual é o óleo mais adequado para você, ter essa conversa de bem-estar, como adquirir os óleos, como utilizar eles depois de ter na casa de vocês. Eu falo com amigas, às vezes, que compraram uma caixinha de óleos essenciais e ela está lá fechada há 2, 3 meses. Procurem as pessoas que te convidaram, elas vão te ajudar a usar essas dádivas da terra. E pouco a pouco elas vão te ajudar a ter uma vida mais saudável, pouco a pouco. Aprendendo que ser saudável pode ser simples, não é um bicho de 7 cabeças. A gente só precisa começar, tá bom? E a natureza tá aí cheia de presente pra gente, então vamos começar a utilizar, né? E a compartilhar. Pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação à nossa imunidade, em relação ao óleo de cravo, que foi o que eu preparei para vocês hoje com todo o meu coração? Obrigada, Cleusa, obrigada, Alexandra, Eliene, Betânia, muito bom ter vocês aqui comigo, muito gostoso. Bom, acho que ninguém tem nenhuma dúvida porque não mandaram aqui. Beijo no coração de todas vocês. Roselei está aqui com a gente também. Muito obrigada, pessoal, por estarem comigo. Eu preparo esse conteúdo com um carinho imenso, tá bom? E as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar no direct. Lembra que quarta-feira que vem a gente está aqui de novo e a programação de abril tá fantástica, cheia de convidados aí que vocês vão descobrir já já que a gente vai postar aqui. Então, beijo no coração e até semana que vem.